saia, Senhor, em nossa frente, para que possamos ser libertos, para que possamos ser curados, para que possamos ser transformados em Teu nome, Senhor Jesus. Me usa, Pai, como ferramenta, Senhor, mas que o acesso seja o Teu Espírito neste lugar, Senhor. Que cada coração receba a porção que Tu tens para cada um, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo que Tu vais fazer, Senhor, através de nós, Senhor. Através de cada um aqui neste lugar, Senhor. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, igreja. Pode se sentar, fique à vontade. Boa noite. A palavra do Senhor diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós em gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade do Senhor. Que a palavra do Senhor venha e faça morada em nós, que possamos receber aquilo que o maná do dia, e que nosso alimento seja as verdades do Senhor para essa noite. Amém? Queremos saudar os visitantes. Sandro, levanta a tua mão para nós saber quem é tu. O Maicon, sejam bem-vindos. Vocês estão em casa. A casa é do Pai, o reino é nosso, o Pai é nosso, a casa é nossa. Amém? Sejam todos bem-vindos. Eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor vem gerando no meu coração por uma Jesuscidência. Amanhã faz 8 anos que eu aceitei Jesus. Do meu primeiro encontro com o Senhor. E eu espero conseguir transbordar a mesma alegria que eu senti naquele dia. Porque foi com amor descritível, indescritível, que o Senhor me acessou e me pegou. E eu estava orando ali em cima e a oração do pastor Célio e do pastor Mauro foram total precisas. Falando exatamente, dando a direção que o Senhor tinha me dado em outro tempo. E quando surgiu a oportunidade de estar compartilhando o meu coração com vocês, o que Deus tem feito a partir dele, o Senhor veio trazendo algumas fases, e bem no fim da fase, no fim do ano, surge essa oportunidade de eu estar aqui falando para vocês que sim, nós somos movidos por estações e por tempo. Existe tempo para cada coisa. A Maristela abriu o culto aqui domingo com essa palavra de Eclesiastes. Mas é necessário que a gente possa entender algumas coisas para que a gente possa avançar. Porque sabemos que o diabo é o pai da mentira. Sim, o diabo é o pai da mentira, e a mentira se bate com a verdade. Porém, enganoso é o nosso coração. Existem verdades já em nós, onde o nosso coração enganoso não permite que nós avancemos. Isso é muito mal. Isso me traz todo esse tempo, esse período onde eu enxergo a minha vida lá atrás, onde eu enxergo algumas coisas que eu ainda não consegui avançar, mas eu consigo sim enxergar hoje o que Deus já fez. E é muita coisa. E nada mais, nada menos que a minha casa para testemunhar isso. E quando a gente olha para os filhos, eles remetem aquilo que você é. Porque aqui em cima todo mundo é bonitinho, fala legal, sorri, pula, mas dentro da casa é que a gente consegue expressar realmente quem nós somos na intimidade, amém? Queria convidar vocês a abrir Oséias. Tem na Bíblia, será? Depois de Daniel. É interessante que o nome de Oséias significa libertação. Que a gente seja liberto de algumas coisas essa noite também.
Todo mundo achou? Olha só. Oséias 1:1. Oséias 1:1. A palavra do Senhor foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi ele e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e a concebeu um filho. Essa palavra me foi apresentada num momento que não foi lendo a Bíblia. Eu ouvi uma música e falava de Oséias, eu disse, meu Deus, que amor é esse? E eu fui ler o texto assim e ele falou demais comigo. Porque imagina Deus falar contigo agora, vai, toma uma mulher de prostituição, tira ela, leva para morar contigo, casa-se com ela, e o que eu vou fazer a partir de ti vai ser nesse formato. Um pouco diferente, não? Existem algumas coisas que eu quero pontuar para vocês, se puderem, risquem, marquem a Bíblia de vocês e leiam de novo esse texto. Mas quando a palavra do Senhor foi dita a Oséias, ele diz, Oséias, filho de Beri. Cara, eu por muito tempo eu pensei assim, com certeza vocês também já assistiram muitas pregações, viram muitos homens de Deus sendo usados de forma sobrenatural, mas eu sempre pensei, por que Deus escolhe alguns para dar uma porção? Por que existem homens com chamados, homens que estão rasgando a terra? E aí o Senhor me falou que não era exatamente dons, não era somente isso, era mais que isso, era porque eles tinham paternidade. Eles sabiam reconhecer a voz do Pai. E interessante que quando ele diz a Oséias que ele vai usar Oséias de uma forma total estranha, ele diz Oséias, filho de... Ou seja, Oséias tinha pai. Oséias era um cara que sabia quem ele era. Porque o pai, além de tudo, ele te dá proteção. Cara, eu me sinto em casa hoje, mas porque eu me senti protegido aqui nessa casa. A gente faz pouco que a gente está aqui, mas a gente se sente em casa, a gente se sente filho dessa casa. Essa casa é uma casa de paternidade. E quando você pensa numa prostituta, tu pensa, cara, ela está largando a casa, a família, a proteção para ir atrás dos desejos dela. Não, na minha cabeça não entra de que forma isso pode acontecer. Então, o Senhor revela essa palavra a Oséias. E ele já gera em Oséias o que Oséias ia produzir. Você veja que no 1 ele diz, Oséias filho de, e ele diz assim, o princípio da palavra do Senhor veio a Oséias, e lhes disse, ou seja, Deus foi direto a Oséias. Se Deus foi direto a Oséias, quer dizer que ele tinha no mínimo intimidade. Porque se ele não tivesse intimidade, você tem que chamar, diz, tudo bem, queria me apresentar, sou o Rodrigo. Não, Deus chega a Oséias e diz, cara, é assim que tu vai proceder. Ou seja, ele demonstra essa intimidade. Oséias era um cara que de um dia para o outro ele muda toda a vida dele. Assim como aconteceu na vida de muitos de vocês, como aconteceu na minha. Estava lá fazendo qualquer coisa, até que um dia o Senhor chamou pelo nome. E quando o Senhor chama pelo nome, toda a tua história muda. E isso fez toda a diferença na vida de Oséias. Tanto que no primeiro versículo, do primeiro capítulo do livro, ele diz, o Senhor chamou e falou a Oséias. Ou seja, a minha história começa a partir do dia que o Senhor me chamou. Ele diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, nele. Porém, a nossa vida nele, a nossa vida, porque ele é a vida é Jesus. E quando ele nos chama, aí começa uma nova história. Segunda coisa que me chama a atenção é que a prostituta
rejeitou o amor verdadeiro. Ela rejeitou o amor verdadeiro. Oséias recebe uma palavra, vai, pega a Gomer, está ali, filha de Diblaim, vai lá, pega essa mulher já era prostituta. Traz ela morar na casa dele. Se casa, porque Deus é Deus de aliança, e se casa com ela, e a partir do momento que eles iniciam uma vida, a partir do momento que eles iniciam algo, ele começa a dar um pouco do amor dele para ela. Ela é totalmente tocada pelo amor dele porque fica na casa, porém, quando em vez essa mulher, ainda prostituta na sua essência, adúltera na sua essência, devia saltar a janela e voltar àquela vida de prostituição. É assim que a palavra fala. Se a gente vai dando continuidade na palavra, eu vou mostrando para vocês. Por isso que eu digo, leiam esse texto, é muito interessante. E essa mulher saía e se prostituía novamente. Oséias, um homem de Deus, com certeza na dificuldade de entender algumas coisas, e a gente não entende tudo, né? E em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para os filhos, mas as não reveladas são o mistério de Deus. E a gente já quer entender tudo, a gente quer sair, não, eu li a Bíblia, não. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é revelação. O Senhor vai nos revelando na porção que Ele sabe que a gente pode fazer algo com aquilo, porque senão nós seríamos consumidos. Ele diz que se fosse pelo nosso pecado, nós seríamos consumidos. Então, essa mulher recebe aquele amor, mas ela ainda não entendeu o propósito. Mas Deus dá uma explicação. Ele diz assim, e disse-lhe o Senhor no 4, e disse-lhe o Senhor, no 2 ali, uma mulher de prostituição e filhos, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele disse por que ela era uma prostituta e por que ele ia usar Oséias como uma prostituta, porque assim estava Israel. Naquele tempo o povo estava prostituído. Vocês acreditam que Oséias não dava o alimento necessário para Gomer? Vocês acreditam que Oséias não daria o mínimo necessário para ela? Mesmo que não tivesse grandes riquezas, você acredita que não? Israel, será que precisava se prostituir? Não chegava o sustento de Deus? E eles assim, eu quero que tu use um profeta chamado Oséias, use o exemplo da tua esposa para mostrar que mesmo ela se prostituindo, eu ainda vos amo. É isso que Deus está tentando gerar. É isso que Deus está tentando gerar. Mas existem algumas coisas que são importantes que a gente tem que entender. Primeiro, ele estava falando de adultério. Quem que pode tratar um adultério? Só um homem infiel. E Deus encontrou o coração de Oséias. Porque a palavra não fala, mas ele não teria pego alguém que tivesse dificuldade em adultério para tratar em adultério. Ele pegou um homem fiel. E quando ele chama pelo nome, vocês sabem que quando você se aperta, se fura um pneu na estrada, você precisa botar uma prateleira, né? E você lembra de quem? Você lembra não só do fiel, você lembra do leal. Porque existem os fiéis e os leais. Quem é o fiel? Fiel é aquele que não adulterarás. Não é assim que diz a palavra? Porém, quem é o leal? É o até que a morte nos separe. São duas coisas diferentes. Você pode ser fiel, você pode não fazer, você pode não consumar o fato, mas se o teu coração é adúltero, de nada adianta isso. E Oséias não tinha esse coração. Ele era fiel e ele era leal, porque Deus pega para tratar em adultério e coloca esse homem a ser usado para converter toda uma nação e ser exemplo naquele lugar. Nesse momento, Oséias está no papel de Deus. Gomer no lugar de uma nação, representando o que poderia ser gerado. Mas tu pergunta, no versículo 13 ele diz que eles foram e geraram filhos. Sim, tem muitos gerando filhos, mas isso não quer dizer que Deus está envolvido. Porque se você for estudar os filhos, ele vai dizer ali que Oséias e Gomer tiveram 3 filhos. Mas você já pensou você ter um filho com uma mulher adúltera? Já pensou quando tu deita do lado da cama? Você olha, eu vou orar pelo meu filho. Senhor, me revela se é meu filho, né? Porque a mulher é adúltera. E a gente tem que entender algumas coisas.
E de que forma Deus olhava para aquela nação naquele tempo? É isso que ele está tentando descrever, de que forma ele olhava aquela nação para aquele tempo. Outra coisa que me chama muita atenção em Oséias é que Oséias, a palavra não fala que Oséias hesitou em momento algum em obedecer. A palavra diz que ele foi, trouxe a palavra, levantou Oséias foi e casou. Cara, em 3 versículos nós contamos a história de um livro dele. Mas qual é o exemplo disso? O exemplo disso é que Oséias entendeu. Ele reconheceu a voz do seu Senhor. E ele obedeceu de forma assim, Senhor, eu não entendi. Lembra? O diabo é mentiroso, mas o nosso coração que é enganoso. Muitas vezes a gente escuta as verdades e a gente sabe que a gente precisa transformá-las. E por que a gente não transforma? Porque o diabo está atrapalhando. Não, cara, quem está atrapalhando é teu coração que é enganoso. Porque você está sendo tratado com a verdade e você não quer entender, não é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E quando se trata com a verdade, quando se trata com a palavra, a gente está tratando de verdades trazidas à nossa realidade. A palavra diz lá em Atos 15, não me lembro, 17, não me lembro direito, 15 alguma coisa, que ele diz, você será perdoado todo o tempo de ignorância. Beleza, mas agora foi entendido, e a gente não muda, por quê? Porque é ter perdoado o tempo da ignorância, porém o tempo de entendimento e de burrice, o que o senhor fala? Eu acho que Oséias olhava para Gomer naquele tempo e enxergava a Gomer transformada. Ele sabia que como foi Deus que incumbiu, foi Deus que gerou, a demanda foi gerada por Deus, quem ia suprir era Deus. Ele devia olhar para aquela mulher sabendo de todo o pecado, sabendo de tudo que ela tinha feito e que ela seguia fazendo. E resolveu perdoar todos os pecados dela, resolveu perdoar tudo aquilo que foi gerado antes, mas ele olhava para ela e via ela transformada. Eu creio que esses são os olhos de Deus para nossas vidas. Porque nós somos totalmente corruptos. Mas o Senhor olha para nós e Ele não leva em consideração as nossas dificuldades. Ele olha para nós e Ele imagina. Ele olha e diz, Mauro, eu olho para o Mauro transformado. Eu olho para o Gilberto transformado. Por quê? Porque Ele sabe o início, o meio, o fim. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E dessa forma, Oséias, no papel de Deus, olhava para aquela mulher e enxergava aquela mulher já transformada. Porque seria muito difícil deitar toda noite com uma mulher adulta. Seria muito difícil. Transforme isso em homem adúltero, transforme isso no que vocês quiserem, cada um no seu papel, mas entendam aonde Deus quer chegar nessa noite. Se você não tirar os olhos daquilo que é a tua realidade e não colocar aquilo que é a vontade do Senhor, a gente nunca vai conseguir vencer algumas coisas. Em Oséias 1:7, o Senhor diz assim, contudo mostrarei o amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor seu Deus, os livrarei dos seus inimigos. Não com armas nem exércitos, nem com cavalos ou carros de guerra, mas com o meu poder. O Senhor, Ele deu a demanda, mas Ele deu a receita. Ele disse, Oséias, cara, vai ser difícil, mas olha, eu vou estar contigo, cara. E mais que isso, não vai ser a minha força, vai ser o meu amor demonstrado a partir de ti e a manifestação do meu poder naquela situação. Era isso que o Senhor queria dizer naqueles dias. Isso me trouxe um confronto interno. A gente teve umas experiências bem legais esse ano em algumas escolas e mesmo dentro da nossa casa, sabe? E eu fico tentando imaginar aquela prostituta, sabe? Total carente, coração totalmente deslacerado. Num tempo de tanta carência, pessoas chamando atenção em rebeldia, mutilando-se. A dor
sacia muito mais que muitas coisas. Aonde está o teu amor? Se a gente vê as pessoas tão sedentas pelo teu amor, aonde está o teu amor? Aonde está guardado o teu amor que tu não está conseguindo acessá-los? Aonde está o amor do Senhor, do Evangelho que vivemos? Aonde ele está? Pois quando rejeitam o Senhor por meio de nossas vidas, devemos nos avaliar e meditar sobre aquilo que realmente somos. Se nós estamos sabendo que tinha uma nação morrendo e um homem era capaz de transformar pelo amor e pelo poder do Senhor, quando nós não transformamos as nossas casas, eu pergunto, onde está o teu amor? No que está apoiado, no que está alicerçado aquilo que você chama de evangelho. Porque a palavra evangelho significa boas novas. Se não está sendo nova, não está sendo nem boa. Quando a gente vê a nossa casa, que não recebe, mais que isso, rejeita aquilo que nós estamos vivendo nas igrejas. E pior que isso, pregando nas igrejas. Será que estamos vivendo realmente aquilo que o Senhor tem nos alcançado? Se a minha mãe, quando fica doente, não me pede uma oração, será que ela acredita no que eu acredito, mesmo que de forma distorcida? Quem sou eu para julgar uma nação? O Senhor não falou em nenhum momento, vá lá, porque aquele povo é bucha, viu? Não, Ele não falou nada, cara. Ele disse, vá lá e ame aquela mulher. E a partir da tua vida, cara, pela demonstração do teu amor e pelo meu poder, eu transformarei uma nação. E nós oramos pela nossa cidade, oramos pelas cidades de cada um aqui, oramos pelas nossas casas, e o Senhor não está às vezes esperando, será um passo a mais? Será que não é isso que o Senhor quer nos trazer essa noite, esse entendimento da necessidade de mudança de alguma coisa? Cara, eu não quero gerar condenação. A palavra diz, avalie-se, pois o homem é a si mesmo. Se tudo aquilo que está sendo falado aqui está te gerando confronto, entenda, não sou eu. Ele também gerou para mim. Mas avalie-se, pois o homem é a si mesmo. É isso que a palavra nos instrui. Porque nós conhecemos a palavra, mas o legalismo nos gera acusação. Muitas vezes quando a gente chega e diz assim, mas você não pode, eu já nem escuto isso, mas quem é aquele para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Mas quando eu ajo a partir do exemplo, não seria esse, será o formato de Deus? Porque lá em 2 Coríntios ele diz, porque a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. O Espírito é quem vivifica. Quem gera a vida é o Espírito. Então se é o Espírito, por que nós tratamos de forma legalista? Porque tratamos muitas vezes com o dedo apontado, com vocês não sabem. Não, vocês não sabem. Não, vocês não entenderam. Está errado o jeito que vocês estão fazendo. É só na minha casa que era assim? Vivemos dias onde o Senhor nos chamou para ser perturbador da terra. Isso está lá em 1 Reis 18, 17, né? Quando Acabe chama Elias com vontade de matar Elias, diz assim, Elias, fiquei sabendo que tu está perturbando esse povo. Nós não fomos chamados para isso, não fomos chamados para ser perturbador da terra. No mínimo nós deveríamos estar gerando confrontos internos, nem que fosse dentro da nossa casa. Com a nossa esposa não convertida, com o nosso marido não convertido, com os nossos filhos que ainda não entenderam. Se nós não somos perturbadores nem da nossa casa, nós vamos perturbar o quê? Será que não estamos perdendo tempo em ativismo, querendo transformar algo porque a gente não consegue transformar o nosso interior? Eu não estou falando que não é para agir, que não é para se mover nessa terra. Eu estou falando que quando você substitui isso pela necessidade da tua mudança, sim, a motivação está errada. Porque se me verem me movendo na igreja, vão achar que está tudo bem. Está errado. Quando eu faço pelo meu irmão mais do que eu faço pelo meu marido que não entendeu o evangelho, está errado.
Quando eu faço ações com os filhos dos outros e não faço com os meus, meu Deus, os princípios designados do mundo têm sido colocados goela abaixo nas nossas casas. E nós não conseguimos instaurar princípios naquilo que cremos e estamos perdendo nossos filhos com doses letais. Todo dia. Uma gotinha. Colocar. Intoxicando. O Senhor tem me gerado demais nesse último ano. Ele testificou isso a partir de uma experiência que eu tive sobrenatural, onde eu estava sozinho no meio do mato, eu contei para alguns. E o Senhor me disse que era tempo de influenciar na fonte. Muitos de nós, quando aceitamos Jesus e viemos para a igreja, começamos a caminhar no corpo, a gente acha que faz parte da nossa libertação largar tudo que a gente tinha, porque está tudo errado. E na verdade é mais fácil largar, porque se você tiver que transformar, você vai ter que se empenhar. E o Senhor me falou muito que esse ano era tempo de influenciar na fonte. E aí eu gerei para Deus outra pergunta, né? Mas Senhor, como é que eu influencio na fonte? Eles voltando à origem. A origem é o Éden. A origem era lá no jardim onde nós estávamos totalmente sem entendimento de Deus, e nós não tínhamos nem noção do nosso pecado. Eu me enxergo em Adão de uma forma um pouco, de repente, distorcida aí, mas eu enxergo eu em Adão quando a gente escuta um monte de coisa na catequese, na não sei o que, tudo, né? Eu não nasci num lar cristão. Mas quando a gente escuta aquilo lá se torna uma verdade. E daqui a pouco você tem entendimento de algumas coisas que tu não pode fazer. E aí você vai lá e faz, e daí você se separa com Deus. Aí, Senhor, eu estou pelado aqui, não dá bola, né? Porque a gente se pega desnudo diante do Senhor. E quando a gente volta à origem, a gente volta na pureza. E de que forma nós vamos ser perturbadores de uma geração pervertida, se nós não formos totalmente puros? Eu cheguei numa beira de uma fonte d'água assim, e eu cheguei e olhei para aquela água e disse assim: Senhor, eu vou fazer uma taipa aqui e vou levantar o nível da água. E o Senhor olhou para mim e disse assim: não é tu que aumenta o nível da água, é tu que se abaixa aonde a minha água estiver. É eu que tenho que me afundar nas verdades do Senhor, é eu que tenho que me afundar e me aprofundar no amor do Senhor, naquilo que Ele tem me trazido como revelação. Porque para cada um Ele trouxe uma palavra. Se eu perguntar para vocês, se nós pedir que cada um inicie aqui, traga, cada um recebeu alguma coisa da parte de Deus. Isso é visível nos grupos de WhatsApp, que cada um posta algo, e você vê que todos vivendo fases diferentes, cidades diferentes, mas tudo está na mesma vibe, porque o Senhor, Ele tem uma direção, até porque Ele é o caminho, então Ele nos dá essa direção, mas cada um está vivendo a sua fase dentro daquele contexto. E aí eu penso assim, cara, tu já pensou, Osés era forte, né? Você lembra do teu Osés ou não? Eu lembro. Estou totalmente grato pelos Osés que eu tive na minha vida. Quando eu não tinha entendimento e rejeitava esse evangelho, eu me apertava e ligava para o Rudy: Rudy, ora aí porque tá feia a coisa aqui em casa. O Rudy devia desligar o telefone, dá muita risada, né, meu? Mas um dia o Senhor te pega. Uma segunda fase da vida, o Rudy me conduziu por um bom tempo. Ele foi o meu Osés por aquele tempo. Ele ia lá
me pegava, me trazia de volta, dizia assim, cara, agora vai, você já entendeu, né? Ah, joia, vai. Depois eu encontrei o Mauro, encontrei o pastor Célio. E agora eu pergunto, vocês ainda querem ser a Gomer ou vocês já estão com vontade de ser Oséias? Eu acho que está no tempo da gente amadurecer algumas coisas, né? Vamos seguir sujo, precisando de ajuda, de novo caindo no mesmo pecado, se prostituindo por coisas que não suprem nem o amor de dentro de casa. Porque o produto final daquela mulher era ela dormindo numa valeta de manhã cedo, tudo sujo. Porque faziam o que mal entendiam, deixavam ela lá. Mas Oséias, um homem cheio de Deus, acordava, olhava para o lado, via que a mulher não estava. Via na pia, né? Escovar os dentes, olhar no espelho e dizer, de novo, Senhor. Cara, eu imagino Oséias se questionando, Senhor, por que eu? A palavra não fala, mas a minha imaginação me remete nesse lugar onde você já se perguntou por que você? Por que algumas coisas não são geradas no tempo certo e elas vão só frutificar? Eu tenho um pouco de conhecimento sobre a área da natureza, né? E a gente sabe que a semente, sim, ela precisa de princípios básicos para que ela germine. Mas ela tem um tempo agora, depois de ela estar cheia, suprida da necessidade, ela tem um tempo para que ela venha frutificar. Porque eu, Senhor, Deus precisava gerar mais do que um bom testemunho. Não era isso que ele estava tentando gerar em Oséias. Ele estava gerando mais do que um bom testemunho, ele estava gerando maturidade num homem, para poder suportar aquilo que ia ser gerado nele. Porque um homem sem maturidade, um homem sem identidade, ele vai subir aqui em cima e vai achar que é por mérito dele. Ele vai fazer qualquer coisa lá embaixo e vai esperar o aplauso, vai esperar o elogio. E quando são homens movidos a elogio, não pelo Espírito, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. E Oséias tinha que chegar no fim de forma madura. Ele não podia abandonar o barco. Quantas vezes dá vontade, né, de largar tudo e sair correndo, né? As mães em casa com as crianças, mãe. Aquela vontadezinha que dá de mostrar abdômen, cravar o pé. Tem um dito popular que diz: dá poder a um homem que tu realmente conhecerás. Por isso que as coisas de Deus são geradas no tempo certo. Deus primeiro gera maturidade. Porque lembrem que o diabo é o pai da mentira, mas enganoso é o coração. E quando a gente acha que a gente está pronto, sim, a gente já caiu. É só o tempo de ser arrebentado. Mas a gente tem que entender que a gente nunca está pronto. É necessário que o Senhor esteja gerando. Paulo disse naquele tempo, né? Ele disse, por isso que me deixaste um espinho na carne lá, né? Só para mim lembrar da minha... Se eu pudesse, sair correndo. Mas o mesmo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, que ele sabia que ele tinha que fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele sabia que era errado, esse sim ele fazia. Qual o maior lugar de intimidade, se não as nossas casas? Nas nossas casas, sim, nós somos totalmente expostos.
Lembro da pregação aquela que foi trazida aqui esses dias sobre Naamã. Me incomodou demais. Aonde somente a mulher de Naamã e a serviçal que estava dentro da casa. Só quem participa da intimidade sabe realmente quem você é. Enquanto não nos dominamos em nossas casas, de que forma vamos fluir? O Augusto Cury fala que Jesus, ele se converteu, né, quando ele viu que Jesus tinha a capacidade de transformar a partir dos momentos de pânico, de pavor, do aquele eu te mato, suma daqui, chega, não aguento mais. Era nesses momentos que Jesus tinha a maior capacidade de transformar aquilo. Ele chama de janelas killer. É aquele momento de fraqueza que eu te mato, o momento de fraqueza que eu faço e depois eu me arrependo. Jesus em nós é a capacidade de transformar algo. Porque em nossas casas, sim, nós mostramos quem realmente somos. Longe da vista dos olhos dos outros. Mas mostrando para Deus que ainda não estamos treinados. Eu vejo família como treinamento. Dentro da tua casa tu é treinado para que tu possa manifestar para fora. Ah, mas também. Muitas vezes a gente murmura. Muitas vezes a gente murmura. E a murmuração nos leva a murmuração nos leva num lugar que Deus deve olhar para nós e dizer assim: meu Deus, que ingrato. Tudo o resto que eu dei para ele, agora ele está achando ruim. Eu não vejo José em momento algum. Eu não vejo José em momento algum reclamando. Imagino ele brigando com ele mesmo. Mas a gente não vê na Bíblia José reclamando daquilo que tinha sido gerado, porque ele sabia que aquilo tinha sido gerado em Deus. Mas tem algo que nós precisamos entender, é que temos maior cuidado naquilo que entendemos que tem valor. E aquilo que a gente ainda não entendeu, trata com desleixo. Ninguém deixa uma joia lá na frente, né, em cima do muro. Interessante, todo mundo tem cuidado, né? Nem que seja bota no bolso. Mas quando a gente entende que somos imagem e semelhança de Deus, será que não somos preciosos para Deus? Será que não temos um grande valor? Mais que isso. E o teu irmão? Ele também é a imagem e semelhança de Deus. A tua esposa, o teu filho, a tua mãe. Ah, mas ela não aceitou Jesus. Sim, mas a Bíblia não diz que tem que se aceitar Jesus para virar precioso. Temos cuidado com aquilo que entendemos que é precioso. Temos desleixo com aquilo que achamos que não é importante. É tu que julga o que é importante? Rejeitamos aquilo que é feito imagem e semelhança de Deus. Como então o meu irmão não é precioso? Não tem valor. Oséias saía da frente do espelho, depois de lamentar, batia a porta. Onde será que essa mulher está de novo? Quem amaldiçoá-la? Eu imagino Oséias chegando e encontrando aquela mulher num lugar escuro, suja,
fedendo bebida. Eu imagino que Oséias não falava nada naquela situação. Ele deveria chegar lá, pegar aquela mulher, colocar do jeito que desce, nas costas, no braço, meio gravatear assim, e ó, para casa. Muitas vezes eu me questionei, Senhor, por que esse silêncio? Eu acho que eu estava que nem essa mulher. Eu não vejo Oséias falando, querendo dizer para ela, mas de novo, abençoada. O Senhor não fica repetindo. E muitas vezes sim, o Senhor se cala, mas porque é necessário esse tempo para que a gente venha a entender algumas coisas. Essa mulher devia ir para casa, ele devia largar ela embaixo do chuveiro, daqui a pouco ela dá uma acordada assim, né? Ele diz, ó, eu vou fazer alguma coisa para você comer. A hora que puder, saia daí. Ia bater a porta, começar a chorar, ia até a cozinha, lá mexendo aquele ovo. Tudo é ovo agora, né? E pá, bater ovo lá e ajeitar. Aquela mulher deveria se dar em conta do que tinha feito, vendo o amor de Oséias levantar e vir na direção dele. Oséias, me perdoe. Vocês entenderam que tem uma ação no meio de tudo isso? Entre o ponto de Oséias e a ação de Deus, era o arrependimento daquela mulher. Deus não podia fazer nada naquela nação se não houvesse o arrependimento genuíno daquela mulher, daquela nação. Aí Gomer chega na cozinha, olha, tudo isso é imaginação minha, tá? Oséias, você me perdoe. Oséias devia abraçar ela e dizer assim, cara, eu nunca deixei de te amar. Mas é necessário esse tempo para que você possa entender algumas coisas e que tu possa chegar no lugar que eu quero te levar. E quando eu me calo é porque o meu coração chora vendo você suja, bêbada, adúltera, se prostituindo, sendo que eu tenho todo o amor do mundo para te dar. Mas vamos lá, come aí agora, come aí agora. E aquele homem com o coração com certeza agitado, mas ele tinha um propósito e ele não podia sair dele. Ele sabia que era muito grande o que ia acontecer a partir das ações dele. E por que murmuramos quando nos paramos diante de algumas situações que aos nossos olhos estão em desconcordância com a nossa vontade? É interessante porque Deus, após o erro, Ele não nos priva do sofrimento. Após o erro, Deus não nos priva do sofrimento. Cara, aquela mulher tinha que curar a borracheira dela. Ela tinha que curar aquela ressaca dela. Ela tinha que saber o que ela tinha feito. Deus não nos priva do sofrimento. Mas vocês entendem que Deus não deixou Gomer em momento algum sozinha. Gomer errava, mas Oséias já estava lá para buscar ela e trazer ela de volta. Por mais que Deus se cale em algumas fases da nossa vida, Ele não nos deixa sozinhos. Sempre tem alguém, sempre tem um Oséias ao nosso redor. Te garanto que se tu pegar o teu telefone, você sabe para quem tu pode ligar agora. De repente tem um ou dois, mas tu sabe que tem aquele que ele não vai te falar o que tu quer ouvir, mas ele vai dizer de novo: vem para casa. Lá em casa nós conversamos. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória.
Considera que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelado mais tarde. Pois toda a criação aguarda a grande expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Isso está em Romanos 8, 17, 18 e 19. Esses 3 versículos, eles trazem 3 realidades. Ele fala a paternidade, onde ele diz: se somos filhos, também somos herdeiros. Ele fala no 18 que as aflições não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E mais que isso, ele diz assim: cara, a ardente expectativa da criação anseia a manifestação dos filhos. Tinha uma nação inteira esperando que aquela situação acontecesse para que pudessem ser acessadas pelo amor de Deus. Uma situação inteira poderia ser transformada pela ação que você entendeu e resolveu obedecer ao teu Senhor. Só depois de você entender quem você é, entender que algumas coisas estão acontecendo para te gerar maturidade, é que agora tu pode manifestar. Agora tu pode manifestar, porque os filhos vão entender. E quando você entender que tu é filho, agora a criatura entende que também quer ser filho, para poder participar, co-herdeiro também na glória. Vocês entenderam isso? Amém? E Oséias trazia Gomer de volta, chamava os filhos e dizia: não, pai, o que houve com a mãe? A mãe está machucada. Não é bola, é feridas, mas a gente já orou, vai passar. Mas os filhos estavam ali, sendo gerados num ambiente de confusão. Os filhos estavam ali naquele ambiente aonde algumas coisas mostravam quem é Oséias, mas normalmente mostram mais quem é Gomer naqueles dias. A confusão gerada não é gerada entre dois, é gerado sobre todos aqueles que estão dividindo do mesmo lar. E Oséias, na perseverança dele, com uma palavra de uma promessa, aonde ele disse que ele restauraria Israel a partir do que ia ser feito, mais do que não murmurar, ele se manteve firme. No mesmo Romanos 8, diz assim: o que nos separará do amor de Deus? Seriam as aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, medo da morte? O que tinha aquele homem de bom naqueles dias para que pudesse se animar e se alegrar? Mas o que nos separará do amor de Deus? Sim, o que nos separará do amor de Deus? Quando nós era pequeno, nós tinha umas árvores lá atrás da minha casa lá que dava uma flor meio roxa, assim, umas trepadeiras lá, e nós pegava aquela flor, espremia. Aqui está a verdadeira essência. Muitas vezes somos exprimidos e nas dificuldades mostramos a nossa essência. E quando a nossa fé prevalece é porque realmente Cristo habita em nós. Quando nos desanimamos, quando queremos jogar tudo fora,
devemos julgar se temos uma conversão genuína ou estamos de novo nos acostumando a um outro ambiente. Porque se não praticamos mais porque entendemos é uma coisa, mas se não praticamos mais para que não nos julguem, a motivação está errada de novo. Mas quando somos exprimidos é que o gaúcho diz, né, que é só apertar que mostra a doma. É aí que a gente mostra que realmente nós somos. O Senhor explicou a Oséias. Ele nos trouxe a revelação. Mas entenda que Gomer buscava uma vida que satisfazia somente o seu prazer. Toda a satisfação de Gomer não estava em gerar nada, sim em satisfazer o seu prazer. Desejos carnais, vontades sem controle. Na verdade o que ela tinha era uma alma clamando por socorro. E muitas vezes nós olhamos e assim, não é um pecador. Mas não é um pecador, é uma alma clamando do socorro, ardentemente esperando a manifestação dos filhos para que possam ser encontrados também naquilo que o Senhor tem para cada um. Porque o Senhor não veio para salvar uma igreja. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Oséias 2,16. E nesse dia tu me chamará de meu. Nós estamos falando de uma adúltera, cara. Nós estamos falando de uma mulher que largou uma vida reta, largou a família para ir ter uma vida totalmente pervertida. Quando o Senhor está falando aqui de adultério, Ele não está falando de pecado sexual. Vocês entendem isso ou não? Ele está falando que nós trocamos as verdades de Deus por coisas que satisfazem a nossa alma. Ele não está falando em hipótese alguma de coisa sexual. Ele usou isso porque isso é escândalo. Os maiores escândalos da cidade são efeitos sexuais. Porque o diabo só copia aquilo que Deus gerou para ser bênção, ele transforma em maldição. Mas ele estava dizendo, vocês não vão ser somente me chamar de Senhor, tu me chamar de meu marido. Tu enxerga isso que o Senhor está esperando a tua conversão para poder te chamar de marido? Ele não quer você adulto. Oséias chegava lá, pegava aquela mulher e dizia, vem cá com teu marido. Mas suja. Ei, que nojo, olha lá, que louco lá. Ei, aquela louca pronta. Já ouviram, né? Somos Oséias ou somos Gomer? Somos fiéis ou temos nos deixado levar por amantes? Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração. Cântico dos Cânticos 4:9. O Senhor tem um desejo ardente de abraçar a sua noiva. Eu vejo assim muito romance, não daqueles livrinhos, né? Mas eu vejo assim muito romance da parte de Deus, muito amor sendo gerado. Eu vejo um momento de encontro sendo gerado. Eu vejo o Senhor idealizando aquele momento. Ele sonha pelo momento de te encontrar, para poder te pegar como noiva, saber que tu é fiel. E por que ele trata como adúltera então? É muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil nos amar quem nos
leva para comer em casa, nos leva para jantar fora, cuida dos filhos da gente, nos ajuda financeiramente. É muito fácil amar. É muito fácil amar os irmãos que já entenderam algumas coisas. Mas é a nossa tolerância com aqueles que ainda não entenderam. Você entende que nesse tempo o Senhor está dizendo que aquele que está sofrendo pela intolerância pode ser você nesse tempo? O adúltero dessa vez pode ser você. É o meu coração enganoso que pode ter se desviado e buscado outros amantes. Quando a gente dá o nosso jeito para aquilo que Deus disse que seria, me parece adultério. O livro de Oséias dá noções de como se deve tratar os adultos. Ele não deixa de forma explícita, mas de forma que me foi revelado. Entendam, isso veio da parte de Deus e me foi revelado. Que primeiro a gente deve amar. Amar. Ah, mas de novo, sim, amar. Ah, mas lá não tem, querido, mas amar. Ah, mas é difícil, sim, amar. O Senhor nos mostra que o adúltero, ele precisa ser amado. Mas nada disso é gerado se não houver o arrependimento. Não vai ter amor. E o amor da parte de Deus é mais do que suficiente. Porém, se não for gerado o arrependimento genuíno, de nada disso mudaria. No retiro, uma turma não muito certa da cabeça aí teve esses dias. A palavra que o Zé trouxe foi sobre relacionamento. Interessante que a gente fica meio desligado de internet e tal. Eu cheguei na segunda-feira, coloquei a palavra do café. Itajaí era relacionamento. O Senhor estava gerando algo naqueles dias. O resumo do reino é relacionamento. O resumo do reino manifesto nessa terra é relacionamento. Mas lembra que você não pode dar aquilo que você não tem. Como tu vai se relacionar com alguém se você não consegue relacionar com Deus? Quando você começa a se relacionar com Deus, fica muito mais fácil se relacionar com as pessoas. Porque você tem agora a parte do Senhor que te ajuda a ser tolerante. A amar como Oséias amou aquela mulher. Como o Senhor amou aquela nação. A peça-chave de tudo era o relacionamento. Deus estava dizendo para a nação de Israel: "Uou, acorda, abandona esse relacionamento errado e volta para mim." Era isso que o Senhor estava falando naquele tempo. Oséias, a partir do teu casamento com essa prostituta, o teu testemunho gerará um exemplo daquilo que ninguém quer, mas que todo mundo está fazendo. Ninguém quer casar com a adúltera, mas quando o adúltero é você. Deus quer saber nessa noite: quem são hoje seus amantes? Não, Deus me livre.
Eu nunca traí a minha esposa. Não, Deus não está falando disso. Quem são os seus amantes? O que tem feito dividir o teu tempo com Deus? O que tem sido gerado em ti que manifesta um Deus na igreja e um Deus não tão parecido com o da igreja em outros lugares? Quem são os teus amantes nessa noite? Quem tem dividido a tua motivação? Quem tem dividido a tua alegria? Aqui na igreja a gente vê tanta gente não é séria, viu? Seriedade não tem nada a ver com alegria. Eu fui muito bagunceiro no tempo de mundo. Eu sempre me coloquei com muita intensidade nas coisas. Deus deve olhar para mim e dizer assim: só isso? Quando tu chega no Senhor agora, por que a igreja parece morta? Se o Senhor veio para nos gerar vida. Ah, mas sempre que se ajunta não tem que ter gritedo. Não, ninguém está falando disso. Você sabe o que eu estou falando. Estou falando de uma igreja madura. Vocês já passaram pelo tempo, não? Eu estou falando de um coração desprendido. Um coração que entregou realmente tudo para Deus. Ontem de noite aconteceu algumas coisas e a gente vinha tanto chateado. Eu peguei minha caminhonete e estava vindo para Passo Fundo. Muito barulho. Muito barulho. E o Senhor me lembrou na hora, disse assim: a minha voz é como voz de muitas águas. No meio de todo o tumulto, se tu não está ouvindo a voz de Deus, porque nós nos movemos no coletivo, mas Deus age no individual. Se no meio da multidão você não está ouvindo a voz do Senhor, que é voz de muitas águas, tem alguma coisa errada. Deve estar com dificuldade no teu relacionamento. Acho que a tua entrega nesse relacionamento é só quando tu está sujo, debaixo do chuveiro, ou sentado na mesa de cabeça baixa, murmurando daquilo que você acha que eu nem tenho tanta culpa assim. Limparei de seus lábios os nomes de Baal. Você nunca mais pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, aves do céu, todos os animais que rastejam no chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, espadas e arcos, para que você viva com paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei a retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você, e você se tornará minha, e você conhecerá a mim, o teu Senhor. Oséias 2, 17 a 20. É dessa forma que o Senhor fecha essa história toda. Aonde nós tínhamos um homem com um nível alto de relacionamento, que reconhecia a voz do Pai, que marchou firme num objetivo, em cima de uma promessa, e agora recebe aquilo que o Senhor prometeu. A fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor, a paz e a esperança renovadas. Você tem alguma coisa para deixar nesse altar? Tu tem algum amante para trocar nessa noite?
Baixa a tua cabeça. Eu quero orar com você. Sim, Senhor. Não conseguimos entender, Pai, a dimensão do Teu amor, Senhor. Não, Senhor, quando nos colocamos, Senhor, em situações, Senhor, de perigo, de angústia, Pai, parece que o Teu amor está separado de nós, Senhor. Mas Tu disse na Tua palavra que nada nos separaria do Teu amor. Que a Tua palavra nos seja revelada, Senhor. E que dentro do nosso coração, Senhor, seja substituído algumas coisas, Pai, para que possamos usufruir de outras como os filhos. Que o nosso tempo de mesa, Pai, que o nosso tempo de oração, Senhor, que o nosso tempo contigo, Senhor, venha a aflorar, Senhor. E que os frutos do Teu Espírito, esses sim, frutifiquem, Senhor Jesus. Não queremos ser encontrados sujos, muito menos, Pai, expostos pela nossa sujeira. Mas Tu és um Pai, Tu és um Paizinho de amor, que nos pega no colo e nos limpa e nos sara. Que mesmo sem merecermos, Tu nos promete da Tua fidelidade, do Teu amor. E os frutos de paz e esperança são gerados em nós novamente, Senhor. A partir da Tua chegada, Senhor, tudo muda. Aquela mulher que estava ali jogada sem esperança, sim, ela é transformada pela chegada do Seu Senhor, do Teu marido. Cura-nos nessa noite. Coloca cada coisa no seu lugar, Paizinho. Não, eu não quero mais, eu rejeito. Eu choro a Teus pés, Senhor. Colocando todas aquelas coisas que têm me gerado angústias, clamando pelo Teu Espírito e pela substituição de tudo isso, Senhor. Pela manifestação da Tua glória, porque por mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada com a Tua chegada, Senhor. Para que aí sim possamos manifestar, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, aquilo que foi gerado primeiro em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro que vocês, com os olhos espirituais, tenham entendido aquilo que o Senhor gerou nessa noite. Que não por meio de mim, mas por meio da palavra da verdade, que nos liberta e que nos aproxima do nosso Paizinho. Seja gerada a cura nessa noite. Seja gerada a cura no teu coração. Porque o mover é coletivo, mas a cura é individual. Sim, o Senhor age no nosso interior. Rios de água viva fluiriam do nosso interior. Gera isso em nós, Pai. Gera isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus.
aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória. Se coloca de pé adorando o Senhor. Com a tua glória. Vai declarando o nome dele. Existe um Pai. Vem nesse lugar. Amém, Senhor, sobre nós. Com a tua chama me incendia, me incendia, me incendia. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Oh Pai, és bem-vindo aqui. Tu és real, Senhor. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Oh Pai, vem nesse lugar. A sua chama me incendia, me incendia, me incendia. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Vem com teu fogo aqui. Vem nos consumir. Vem com teu fogo aqui, oh meu Jesus. Vem nos consumir. Eu trouxe a lenha pro Obrigado, Senhor. altar. Obrigado pelo teu Espírito, Jesus. Aleluia.
Eu louvo o Senhor porque nós temos recebido realmente, pela misericórdia do Senhor, o rema tem batido em nossa porta, no nosso coração. Nós só não se alinhamos se nós não quisermos. Não é por falta de palavra. Rodrigo aprendeu direitinho, né, irmão? Meu Deus, apanhamos tanto essa noite aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A espada, ela é cortante, ela é feita para nós sermos separados, o que é de Deus e o que não é de Deus. Há poucos dias atrás eu ministrei um casamento usando esse texto de Oséias 2. E eu falava sobre isso. Não chamarei mais de Balaíns, mas de meu marido, porque Deus fala de aliança. E às vezes Ele olha para nós e enxerga nós de verdade como nós somos. Ele sabe como nós somos. E Ele sabe quantas vezes nós trocamos Ele por qualquer coisa. Ele sabe disso. É interessante que desse relacionamento nasceu Jezreel, né? E Jezreel, ele deu a origem ao nome de um vale. Eu estive lá, eu olhei esse vale. Meguido para alguns, é um lugar onde a palavra nos diz que haverá um grande combate entre o bem e o mal no vale de Meguido, o vale de Jezreel. É muito tremendo, é muito grande, é muitas. E este lugar, então, a Bíblia diz que então haverá um combate nos finais dos tempos. Deus, Ele quer de verdade trazer a sua igreja, a sua noiva para a pureza, para este lugar. E para isso Ele usa quem? Pessoas. Oséias foi um deles. Amém? Há perdão nesse negócio, há remissão. Você quer falar? Vem cá. Só antes de nós irmos para casa, vamos ouvir o testemunho. Eu acho que vale a pena ouvir. Ele me contou hoje, eu achei interessante ele compartilhar com a igreja, porque nós precisamos ter esse coração. Amém, pessoal. Faz um bom tempo que eu tive problemas com alguém da minha família, né? E no caso, até então, não conseguia. Tentei fazer diversas formas, mas não dava. E eu comecei a orar. O que eu aprendi aqui, na minha casa agora, na minha igreja, eu comecei a levar para casa. E eu orei muito. Bastante demais. E esse ano tinha alguma coisa para mim que dizia: vai dar alguma coisa diferente nesse Natal. Esse Natal vai ser diferenciado. E eu comecei a prestar atenção em sinais. Coisas que antes eu nunca pensei em fazer algo ou assim, prestar atenção. E Deus começou a falar. Eu comecei a usar, no caso, comecei a conversar com um primo meu, né, que estava um pouco distante. Porque um tio meu estava distante. Um piá muito bom e tal, e ele consegui que ele conversasse um pouco. E no final das contas, teve mais 2 ocasiões assim que eu achei muito estranho. Eu falei, não, mas isso aqui não é normal. Até que chegou, tipo, 1h30 do Natal, assim, né? Todo mundo faz muitas festas e tal. E daí veio mais um sinal que eu não pude perder a oportunidade e fui e pedi perdão para uma pessoa. Faziam 8 anos que doía demais. Doía muito no meu coração e no coração de muitos familiares meus. Então eu não posso deixar de falar, porque foi por oração, foi por muito pedido meu, mas foi mais porque eu comecei a pedir por ele. Eu comecei a pedir por essa pessoa e do nada,
aconteceu que eu fui na casa dele, fui muito bem recebido, todo mundo se comoveu com o que aconteceu lá. Houve uma festa muito linda, muito boa, para a honra e glória de nosso Deus Jesus Cristo, nosso Salvador. Não deixem de pedir por aqueles que talvez tenham magoado. A mágoa dói demais. 8 anos me corroía por dentro, me doía no coração. E isso foi livrado em menos de 2 segundos. Foi só um abraço e um beijo, acabou tudo. Então, pessoal, é orar, é pedir perdão, fazer uma coisa diferente de repente nesse ano. Obrigado. Glória a Deus. Isso é tremendo, né, irmãos? Nós podíamos terminar com chave de ouro essa palavra dessa noite, né? Com uma atitude de amor, né? Deus é amor. Deus amou a gente, por isso que mandou Oséias para nos remir, né? Remir aquilo que falhava com Ele o tempo todo. Ainda nós falhamos ainda com Ele, mas Ele nos ama, né? Ele nos ama e continua nos amando. Amém, irmãos? Nós temos culto domingo, sábado jovens vai ter também culto jovens às 19 horas. E domingo também. E segunda-feira, na virada, nós vamos se juntar aqui com a família, vamos comer junto, quem quiser, quem não tiver compromisso. E nós vamos mudar esses ambientes aqui, vai ser um ambiente profético. Nós vamos virar o ano de joelhos no chão. Faz anos que a gente faz isso. E nós vamos adorar o Senhor na virada da noite. E nós vamos mudar esse ambiente. Esse ambiente dessa adoração não vai ser mais desse formato aqui. Vai ser mudado. Nós temos um investimento hoje para ter uma adoração diferenciada. Nós não vamos estar mais aqui em cima. Nós vamos fazer diferente aqui. E aí nós vamos se mover na segunda-feira desse formato, em adoração ao Senhor. Na virada nós vamos começar a profetizar sobre os irmãos que estão perdendo tempo em alguns lugares e estão perdendo tempo. Nós queremos profetizar, iniciar o ano profetizando. Amém? Deus abençoe. Vamos orar de novo? Só vir para casa agora. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança teus filhos, nos leva em segurança, Senhor. Guarda desses dias, Pai, guarda, Deus, a nossa saúde. Muito obrigado pela palavra dessa noite, Senhor, que nós possamos ser inseridos, Deus, naquilo que o Senhor chama de reino, Pai. Obrigado pelos teus enviados, Senhor, pelos profetas que estão na terra. Em nome de Jesus, nós oramos também sobre o estado de Tocantins agora, Senhor. Nossos amigos, a família Boeira. Senhor, manda chuva desde aquele estado, Senhor. Manda chuva, Senhor, do estado de Tocantins, Deus. Há muitos em sofrimento lá, Senhor. Sopra vento norte, sopra vento sul. Manda, Deus, o vento do sul para o estado de Tocantins, Senhor. Nós oramos, Pai, em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você que veio pela primeira vez, nós queremos dar um presente para você, o pastor.